Oi, pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro de Meninas na Roda. Eu sou Carmelinda, professora do Departamento de Farmácia da UERJ, Campus Zona Oeste, coordenadora do projeto Respeito é Bom e Eu Gosto. E hoje o nosso encontro é com a nossa querida Sara Pita e vamos contar com a presença da professora Alessandra, que também faz parte da nossa trupe. E o Respeito é Bom e Eu Gosto, ele discute o quê? A questão da cidadania, a questão da justiça social e, sobretudo, o olhar crítico sobre essas questões. Normalmente a gente debate pontos nevrálgicos na sociedade, que são justamente obstáculos para que a gente possa ter uma democracia plena. Então, apresentando Farma Amores, que é um jargão da professora, da doutora Sara Pita, né? Ela é fiscal do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Né? Sara Pita é filha de Inhaçã, é uma Yalorixá, né? Ela é uma dos 3 filhos do pai e da mãe dela, e é uma mãe bichológica, ela tem 3 cães adotados, não comprou nenhum. Isso é uma questão de uma postura, inclusive, política. É companheira do Vitor, é farmacêutica formada pela IFRJ de Realengo, é uma mulher periférica, ela se auto-reconhece como afro-indígena, mestre pela ENSP e doutoranda pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Sara, seja super bem-vinda, vai ser um prazer conversar com você. E aí eu já começo perguntando, pedindo que você ao mesmo tempo, se apresente, complemente a apresentação e que me fale desse colar que você traz como um adereço e qual é a importância desse colar para você. Nós temos a participação também da Eva, que é uma das filhas da Sara. A Eva deve ser do signo de Leão, porque ela adora aparecer. Gente, boa noite a todos, né? A todas e todes. Meu nome é Sara Pita, né? Na internet a minha identidade é a doutora Sara Pita, né? Mas para além da identidade da internet, a gente é um ser, né? Um ser integral que existe, que pensa, que fala. Sou uma Yalorixá, né? Eu nasci já dentro de um terreiro de candomblé, mas me iniciei só com os meus 18 anos, hoje eu tenho 32, né? Venho desse lugar, né, que é de uma mulher que sempre conheceu e cresceu dentro de uma cosmovisão, né, de terreiro, que é uma cosmovisão diferente do mundo aqui fora, né, onde principalmente a cooperação é mais considerada do que a competição. A competição ela tem momentos para existir e a cooperação ela acaba sendo limitada, né? Mas eu venho desse lugar e de um lugar que era pobreza, né? Era um lugar que eu acho que a maior parte das pessoas que estão no Brasil, que são brasileiras, passam, né? Porque quem é privilegiado nesse país é uma minoria, né? A grande maioria das pessoas vem de tem histórias muito próximas à minha, né? E eu acho que o que foi um diferencial na minha história foi o que eu aprendi com uma professora chamada Carmelinda Afonso, lá atrás, né? Que era uma palavra que eu nem conhecia, mas que eu já exercia, que eu já agia, mas eu não conhecia a palavra, que era resiliência, né? E quando ela me falou essa palavra, eu fui buscar o que que era e aí eu entendi que eu era uma mulher resiliente, né? Mas até aí eu só era resiliente, eu não sabia que o nome era isso, né? Eu acho que a gente acaba sendo muitas coisas, só que muitas vezes não ensinaram o nome para gente, né? E aí, quando não ensinam o nome para a gente pode acreditar que a gente é qualquer coisa, né? Mas quando a gente vem desse lugar de poucas referências, né, onde o estudo, onde o conhecimento muitas vezes não é tão reconhecido no nosso dia a dia, né, a gente acaba percebendo que não existe uma valorização para aqueles que estudam, né, necessariamente. É mais difícil você continuar o teu caminho, né, dentro desse espaço. Mas eu tive boas referências, não eram muitas, mas eu tive ótimas referências, né? Minha mãe, minha avó, né? Minhas tias, sempre foram mulheres muito à frente do seu tempo,
né? Minha avó, ela é uma mulher indígena que vem do meio do mato, né? Como ela fala, da roça, e aí teve que, aos 6 anos de idade, já ser empregada doméstica, né? Na casa de família. Foi criada por casa de família dos outros, como ela diz, a vida toda. Só tinha uma roupa, né? Que era quando ela lavava, ela se enrolava na folha de bananeira para usar aquela roupa no dia seguinte. Então, eu venho desse lugar onde os recursos eram poucos ou nenhum, né? Essa é a minha avó, que é alguém que está imediatamente próxima a mim, né? No meu DNA, na minha ancestralidade. A minha mãe, ela já nasce dentro da favela de Cavalcante, né? Da Primavera, e a minha mãe, filha dessa empregada doméstica, né, criada por irmãos, aquela realidade de favela, minha mãe consegue se formar já uma mulher mais velha, né, já com 3 filhos, né, em gerenciamento de rede, TI, quando TI nem era TI, né? Então, a minha mãe foi estudar uma área completamente masculinizada, né? Porque as próprias mulheres que trabalham nessa área têm posturas masculinizadas, não no sentido de gênero, mas no sentido do yin yang ali, né? Tem que se colocar numa postura de que sou forte, de que sou isso, de que sou aquilo, porque senão não é boa o suficiente. É esse lugar que eu estou falando, né? Então, eu já tive as minhas experiências. A minha madrinha, né, se formou em pedagogia, é uma pessoa muito ligada à arte, à cultura, também é do santo, né? Então, a gente fala do santo para aqueles que vêm, né, de candomblé, de terreiros, né, dessa religião, dessa matriz afro-brasileira, né? Porque eu gosto de falar que o candomblé e a umbanda, eles não são matrizes africanas só, eles são afro-brasileiros, né? O candomblé, da forma como a gente conhece no Brasil, só é conhecido dessa forma aqui, né? E exatamente por conta da nossa história de formação do país, né? Quando esses africanos eles são obrigados a virem para o país, eles vêm de várias regiões da África. A África não é um país, a África é um continente, né? E aí existem diversos povos, diversas etnias, né, de diversas regiões, com diversas culturas, com milhares de línguas. Então, você imagina o que foi esse processo que a gente trata como uma coisa só, né, dentro da lógica de formação desse país. Então, E Sara, aí, isso, sem te interrompendo, quando se encontra aqui é um ajuste de linguagem do exatamente, tá? exotérico. Isso é extremamente importante. Algumas pessoas falam assim, não, porque não, veja bem, é uma organização espiritual movida por uma necessidade de pessoas que vieram de um determinado continente, de África. Né? E aí E que em só também determinado momento perceberam que possuíam um ponto de interseção na sua cosmovisão. Exatamente, exatamente. Isso é extremamente importante. Então, o candomblé não é uma invenção brasileira, é uma necessidade de sobrevivência daqueles que foram arrancados do seu solo para viver no solo brasileiro. Isso é importante ressaltar. Né? E o que é importante entender também é que você é de um clã, né, de uma linhagem de mulheres resilientes, lutadoras, que não disseram não para a vida, elas disseram não, vamos lá, vamos à luta. Né? Então você não é um caso único, você é continuidade não só da fé, né, da sua fé religiosa, mas da sua fé na vida de transformação. Isso é. Eu vou dar um pulo, um salto quântico, e sua mãe e sua tia deram, então isso é fantástico, né? Cara, É uma coisa que a tem que ser minha mãe, falada. a minha mãe, a minha tia, minha madrinha, a minha irmã, que é a minha Ked da minha santa, que veio no mundo na mesma data que eu, só que com 2 anos de diferença, olha a coincidência. Que não existe, né, coincidência. Tudo é caminho, tudo é sagrado. Eu entendo a vida dessa forma. E eu acho que eu venho desse lugar, né? Assim como muitas outras mulheres, eu acho que não existe nada de especial em mim, tá? Isso é uma coisa que eu já queria tirar essa crença já no início da nossa conversa. Muitas vezes, essa coisa da gente escutar que a gente é especial, né? Ah, você conseguiu muitos feitos, você é muito nova, você é diferente, você é muito inteligente, você é superdotada. De verdade, isso acaba meio que revoltando a gente, sabe? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu, em algum lugar, me revolto, porque eu já fui até buscar fazer teste, tá, Carmelinda, de QI, para ver se eu realmente tinha um QI acima da média, né?
E não, eu não tenho, tá? Eu sou uma pessoa comum, extremamente comum. Eu não tenho nada de muito diferente em mim, né? Eu sou uma menina que vem da Zona Oeste, eu venho do Jardim Bangu, né? Que é um sub-bairro de Bangu, ao lado do Catiri. Boa parte da minha adolescência foi no Catiri, na favela do Catiri, e ali na Vila Kennedy. Não era do jeito que está hoje a Vila Kennedy, acho que se assustem, mas eu venho desse lugar, né? De brincar no valão, de correr no Mendanha, de ir para o meio da mata do Mendanha e descobrir que tinha um lixão, sabe? Essa era a nossa diversão, correr com o cavalo, com o bicho, sabe? E eu acho que quando a gente vem desse lugar, né, a gente já vem cheio de não, né? Para começar que não tem ônibus, né? Para começar que não tem dinheiro, para começar que não tem tempo, para começar que muitas vezes não é que não tem amor, mas é tanta luta que o amor fica em segundo plano, né? E aí a gente já vem para o mundo cheio de nãos. E eu acho que o grande desafio nesse processo todo é a gente não sucumbir, né? É a gente não permitir que o outro defina a gente sobre o olhar dele, entendeu? Eu converso muito disso com os meus filhos de santo, porque eu acho que a gente vive num mundo, principalmente esse conectado, né? Que as pessoas acham que sabem mais da vida do outro que a própria pessoa, né? Então, você postou algo no Instagram, a pessoa vai jurar de pé junto que naquele dia, naquele horário, você estava naquele lugar que você postou. E não é isso, né? Então, quem sabe a vida do outro? A gente não sabe com aqueles que a gente vive, né? A gente não sabe tudo da vida dele, tudo que está dentro e fora dele. Ainda mais nesse lugar de rede social, né? Como que as pessoas se esvaziam de si mesmas e aí se colocam só numa parte delas para elas poderem expor, né? E aí, depois que elas se expõem, vem o julgamento, né? Porque se tem a exposição, tem o julgamento. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Eu estou falando da rede social porque é onde a maioria das pessoas estão hoje. Mas isso eu estou falando da vida normal também. Né? Quando a gente se expõe ao mundo, a gente tem que entender que as pessoas vão fazer julgamento sobre a gente. Uns vão dizer que você é maravilhosa porque você usa o colar indígena, que eu já vou comentar. Outros vão dizer que você... Eu ia lembrar disso, que eu estou curiosa. O que representa esse colar? Outros vão dizer exatamente que você é maravilhosa por você usar o colar. Outros vão dizer que você é péssima por usar o colar. E aí, o que você faz? Você bota ou tira o colar? Você vai pela cabeça dos outros? Não, né? A gente tem que ir pela nossa própria cabeça. No candomblé, a gente faz um culto que chama bori, né? Que significa alimentar a cabeça. O que é essa cabeça? É uma cabeça ancestral, né? A gente, que é do candomblé, a gente entende que a gente é formado por energias pelos nossos orixás, né? E a gente considera tudo. Considera a lua, considera o momento, considera para poder ver, né? Quem era o orixá que estava ali, majoritariamente naquele momento. Mas independente do seu orixá lhe trazer energia ou não, a forma como você a utiliza, sua expansão na vida, na Terra, no mundo, é o seu ori quem traz, é a sua cabeça. E aí hoje, né, pensando sobre questões de saúde mental, dá para a gente fazer uma boa analogia com isso, né? Ou seja, você pode ter o recurso que for, né? Se você não tem saúde mental, se você está ansiosa, depressiva, burnoutada, com crise, enfim, de tudo, né? De todos os sítios que se quer, você não vai conseguir expandir, né? E não é porque você não consegue que você não é funcional. Você não consegue pela sua condição de saúde naquele momento, né? Então, a cabeça da gente, ela é o nosso equilíbrio, né? Assim eu aprendi dentro da minha cosmovisão. E aí eu acho que o meu maior desafio foi manter o meu ori determinado, o meu ori focado no sentido da minha felicidade, não daquela felicidade que os outros diziam querer para mim. Porque os outros dizem muito sobre a gente, dizem muito sobre a nossa vida, têm opinião sobre tudo, mas viver o que a gente vive é um gap totalmente diferente, né? E aí eu acho que o principal desafio nisso tudo é você não sucumbir. E aí quando você fala sobre a minha forma no mundo, né, que eu sou isso, né, que eu sou mãe de santo, que eu sou fiscal, que eu sou doutoranda, mestre pela Fiocruz, eu atualmente estou na presidência do Fora, coisa que eu vou falar mais lá na frente. Enfim,
quando eu olho para esses títulos todos, ainda com esses títulos todos, eu não estou definida neles, entendeu? Eu sou muito mais do que isso. E eu posso ser muito mais, assim como qualquer um de nós pode ser muito mais, né? E não é uma condição que nos determina. Então, eu vim de um lugar de dificuldade, tenho uma história muito parecida como todas as outras pessoas desse lugar. Fui uma adolescente problemática, não gostava de estudar, não era CDF, não era nerd, gostava de ir para o meu pagofunk em Bangu e no Catiri, entendeu? Que infelizmente eu vou aproveitar aqui o espaço para falar da perda de um grande amigo meu dessa época, que foi o DJ Lohan, que recentemente saiu aí nos noticiários de uma maneira que a gente não quer ver, né? Porque o DJ Lohan é um amigo meu de adolescência, é um garoto que, como muitos outros aí da Zona Oeste, consegue construir o seu caminho digno através da música, né? E da música como expressão da cultura e do que a gente conhece no território é o funk, tá? Gostando, né, o elitismo ou não, o funk ele retrata o que a gente vê, né, na nossa realidade dentro desse espaço. E foi um menino que foi assassinado por um grupo, né, que invadiu esse território do Catiri. E é um amigo meu de infância, então aproveito esse espaço para também falar do Lohan, né? Também falar desses outros amigos que eu vim perdendo desse lugar ao longo do tempo. Eu consegui chegar aqui, mas ao longo desse tempo eu posso te falar que eu perdi pelo menos uns 4 grandes amigos, que se a gente tivesse tido a oportunidade de viver, talvez seriam umas 4 ou 5 pessoas aqui junto comigo. Peço desculpa pela emoção, mas é porque quando a gente vem desse lugar, o que tem para a gente é a necrofilia, é a morte, né? E aí é preciso estar claro isso. Ninguém vai te ajudar em nada, entendeu? As pessoas não vão te ajudar porque elas querem que você cresça, porque elas querem te ver onde você vai conquistar, entendeu? Se uma pessoa nesse caminho te ajudar, você já levanta as mãos para os céus e agradece. Porque o que mais tem é gente para querer te derrubar e para dizer que aquele espaço ali não é seu, entendeu? Que o Então, espaço... Sara, por isso que você é ímpar, porque você conseguiu, de alguma forma, escapar dessa bala perdida que é sempre achada, né? Que ela só é perdida nas periferias. Na Zona Sul, a gente não tem bala perdida, não sei porquê. Então, isso é um fenômeno, a gente tem que entender o que é que está aí. Você é ímpar porque, assim como outras pessoas que conseguiram sair, conseguiram subir, escalar essa montanha de desigualdade que não faz com que nós tenhamos uma democracia plena nesse país. Porque igualdade de chance não é ter que sobreviver, mas ter que viver. Então é importante a sua fala aqui, é importante você falar dos seus amigos que se sucumbiram, que tombaram diante dessa iniquidade social que nós temos relacionada à segurança, e é disso que o Respeito é Bom, Eu Gosto trata. Para a gente tirar esse véu de que está tudo bem. Não, não está tudo bem, cara. Nós temos uma faixa de Gaza por dia aqui. E a gente tem que entender por que essa violência nos adoece tanto. Então, e por que as políticas públicas também, Carmen, não chegam, né, na Zona Oeste, na Baixada? Eu acho que isso é preciso ser falado, né? Por que a gente não tem transporte público para a Zona Oeste, para a Baixada? Por que a gente não tem cultura, né, espaços de cultura, de arte, de resgate, né, da nossa ancestralidade na Baixada e na Zona Oeste? Né? Por que a gente não tem muitos espaços de troca, né, e de discussão política nesses locais? Eu acho que a gente, quando fala dali da Zona Oeste, a gente tem que falar de muita coisa, né? Infelizmente, exatamente, a Marielle foi tentar falar e fizeram com ela o que fizeram, né? E aí a gente sabe muito bem os riscos que a gente tem quando a gente se coloca. Mas como filha da terra que eu todo sou, mundo tem que falar. Eu acho que a gente não tem que ter medo, entendeu? Eu não tenho medo, nunca tive rabo preso com ninguém. Quando você me diz assim, é exatamente por isso, por alguma coisa você conseguiu sair desse lugar. Eu tenho algumas explicações, né? A primeira delas é que o meu propósito ainda não tinha se findado ali, porque eu acredito que quando o propósito acaba, acabou, a gente já não tem mais o que fazer aqui, a gente pode ir, né? Então, eu acho que ali não tinha acabado o meu propósito. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei assim, publicamente para ninguém. E até, particularmente, eu acho que eu comentei com pouquíssimas pessoas.
sem romantizar a dor e o sofrimento, né? Foi através da dor e do sofrimento que eu me transformei nessa potência profissional. Foi a forma que eu tive de escapar da dor e do sofrimento. Eu lembro que quando eu estudei para o concurso de fiscal, as necessidades eram tantas, né? Às vezes, eu tinha dificuldade até de comprar sabonete, desodorante, sabe? Eu tenho essas memórias, assim, de adolescente, de criança. Meu pai primeiro trabalhava num lugar que eu não pagava. Eu nem posso falar o nome da faculdade, gostaria, mas não posso, é particular. Não pagava, então era péssimo, né? Porque você imagina um trabalhador trabalhar não sei quanto tempo e não receber. E depois ele foi ser pedreiro. Então, pedreiro, todo mundo sabe que tem época que tem época que não tem, né? Então, a gente viveu muitas dificuldades financeiras. Foi muita dificuldade de tudo, né? Eu acho que a financeira ela é só a cereja do bolo. Mas quando a gente está nesse lugar de violência, a gente tem a dificuldade mental, a falta de estrutura, de apoio, né? Eu ainda era muito privilegiada nesse lugar, porque eu ainda tinha minha família estruturada. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, né? Então, só de ter essa estrutura familiar, isso já me colocava muito à frente, né? Porque parte dessas pessoas aí se foram. Esse meu amigo Lohan sempre teve estrutura familiar, mas alguns deles não tiveram, né? A maioria deles, inclusive, nem tinha estrutura familiar. Então, isso já é uma coisa. A outra coisa é a estrutura física, mental, espiritual, né? A gente não fala disso, né? A pessoa, ela está acostumada a sobreviver, ela não está acostumada a viver, né? Se você me perguntasse lá atrás sobre coisas que eu entendo e tomo consciência hoje, eu jamais tomaria. Como eu falei aqui no início, eu descobri o que era resiliência, essa palavra com a Carmelinda. A palavra, a ação não, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes essa lacuna da narrativa ela é intencional, né? É para que você e para que mulheres como eu, como as minhas tias, as minhas mães, a minha avó, as minhas avós, para que elas não tenham oportunidade de dizer o que querem dizer. Entende? Eu acho que tudo é muito intencional, porque a narrativa ela é o que direciona o mundo, né? A narrativa é o que direciona o mundo, né? A gente só entende que a escravidão hoje é um absurdo que a narrativa mudou, né? Porque até bem pouco tempo atrás a escravidão era lei, regulamentada pelo Estado. Então, a gente tem que falar do que é importante, né? Para que a gente esteja atento, para que a gente possa ter formas de construir nosso caminho. E aí eu peguei esse lugar de dor, de perda, e aí tem violências diversas que eu prefiro nem falar aqui nesse espaço para não pesar, né? Mas imaginem aí, diversas formas de violência. Teve uma época que estava doendo muito em mim, e ou eu ia enlouquecer, ou eu ia dar um jeito. Eu precisava lidar com aquilo. Eu não tinha psicóloga, eu nem conhecia psicólogo, para ser sincera. Se me mandassem para psicóloga naquela época, eu ia ficar revoltada, porque eu ia achar que estavam me chamando de maluca, que era assim que as pessoas ali pensavam, né? Então, eu não tinha psicóloga, eu não tinha nada disso, e eu busquei, de algum modo, pegar toda a minha insatisfação com aquela vida, com aquela violência, com aquele sofrimento, com aquele contexto, e colocar no estudo como um combustível para eu transformar a minha vida. E aí teve um fato específico que foi com uma amiga minha que foi abusada sexualmente e que me marcou muito, era uma pessoa muito próxima e eu fiquei em choque, em trauma. E dali em diante eu prometi para mim mesma que um dia eu ia ser a doutora Sara Pita e que eu iria ter muito poder através do meu conhecimento, entendeu? Que o meu maior poder seria o meu conhecimento, porque esse eu sabia que ninguém podia me tirar, né? Uma vez que você toma consciência, ninguém nunca mais pode tirar. E é ali que eu prometi, que eu fiz esse pacto comigo, entendeu? E dali em diante eu cumpri o meu pacto, porque eu acho que você tem que ter compromisso com as coisas que você determina para você. O que faz uma pessoa ser bem-sucedida é o nível de responsabilidade que ela tem e é o nível de compromisso que ela tem com ela e com o entorno, entendeu? Eu acho que quando você consegue trazer isso para dentro de você, você consegue direcionar os seus caminhos, as suas metas,
né? E óbvio que vai ter momentos que você vai parar, que você vai precisar tomar um fôlego, que você vai precisar voltar, mas você acha o caminho de volta, porque você sabe para onde você vai, né? Não é uma coisa que você só está indo, né? Você sabe onde você quer chegar. E aí ali eu defini que eu queria saber onde eu ia chegar, e onde eu ia chegar era um lugar onde o corpo da mulher ia ter respeito, ia ter valor, né? E ia ter, sobretudo, dignidade, né? De ser encostado quando eu escolhesse que ele fosse encostado, né? Não quando eu fosse obrigada a ser encostado. Ô, Então, Sara, a doutora Sara Pita vem desse lugar. não, o que eu acho muito interessante nessa sua fala, Sara, é que ela é cheia de exemplo e ela vem com uma energia de superação, uma energia de se eu posso, você pode, uma energia de é um caminho. Então, assim, você abre caminhos. E aí, quando a Carmelinda fala que você é única, é assim, todo mundo é único e todo mundo vai encontrar o seu caminho. Mas esse seu exemplo, ele arrasta, porque o exemplo, ele arrasta, ele abre caminho, ele demonstra, ele faz com que é possível a pessoa ver, eu estou nessa situação, você esteve em situações extremamente delicadas, né? E você conseguiu, através do seu exemplo, ser um caminho mesmo, né? Um caminho de superação, eu diria, um caminho de superação. Ela tem uma energia Ubuntu, né? Ubuntu, né? Exatamente. Agora, Posso Sara, falar um pouquinho só sobre isso? Não agora, esquece de falar sobre o colar, por favor. Eu vou, tô fazendo suspense, calma. Eu tô fazendo suspense, mas eu vou chegar no colar. Eu só queria falar um pouco dessa energia que você descreveu. E aí, novamente, a importância da gente nomear as coisas, né? Essa energia que você descreveu ali é exatamente a energia da minha mãe Oiá, né? Minha mãe Oiá é a primeira mulher que luta contra o patriarcado e a primeira mulher que se relaciona com os aborós, né, os alborós, os homens, né, para aprender o seu conhecimento, absorver e sair deles. Não ficar ali remoendo, né, vangloriando aquele que sabe muito. Não, por isso eu destaquei, ela é filha de Inhaçã, não é uma qualquer. Ela aprende, absorve, analisa, e como Exu ensinou a ela mastiga e cospe para o mundo. Né? Então, a Oiá, mãe Oiá, ela é o búfalo e ela é a borboleta. Né? Então, para você entender os lugares que a mulher pode transitar. Eu sou uma mulher de Oiá, mas Oiá existe dentro de todas nós mulheres. Né? A gente pode ser hora búfalo, né? E aí com toda a força e com a porrada. E tem hora que a gente pode ir no lebê-lebê, na borboleta, sabe? Voando, leve, tranquila. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, direção é direção, foco é foco, seja búfalo, seja borboleta. Você vai botar o diabo no mundo quando ele te exigir, né? De um jeito ou de outro. Mas é importante a gente saber desse lugar. Outra coisa também que eu quero falar, e agora sim, acabando o suspense, é do cordão, né? Esse cordão é um cordão guajajara. As minhas queridas parentes indígenas da aldeia Maracanã, né? E aí eu vou mandar um beijão para a Mainumi, né? Para o pessoal lá do Zé, para a Potira, né? Que foram as pessoas que me apresentaram esse cordão. Eu estava lá na UERJ no dia, fiquei louca, e aí eu uso ele desde então. O significado dele é um pouco sobre essa questão, né, tanto do sentimento, mas também da guerra, né? Tanto é que o coração ele é direcionado para a pessoa, não para fora. Então, fala um pouco também desse lugar, dessa cosmovisão indígena, no sentido de que a gente ama o outro a partir do momento que a gente se ama também, né? E aí é a coisa do respeito. Você respeita o outro a partir do momento que você se respeita. Então, é sobre esse olhar. Eu gosto muito dele. Primeiro que ele é cor, né? Ele é vivo. Ele tem cores aqui que são muito importantes para mim. O vermelho, o azulzinho de meu pai Oxóssi, o o coral de oba, sabe? Então, eu gosto sempre de estar com cores e estar com elementos que me trazem para o meu lugar, que me trazem força. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão dos signos, dos significados, dos valores que a gente dá, como a gente se vê, o que a gente quer. Eu acho que quando a gente vem desse lugar de pobreza, ninguém ensina a gente assim, ó, você é tão potencial que você pode escolher o que você vai ser brilhante, sabe?
você pode ter um caminho, e assim, independente do caminho que você escolher, você pode ser brilhante, entendeu? Não é sobre mim, necessariamente, né? É sobre eu ter percebido isso, né, a tempo. Eu acho que essa foi a principal sacada que eu tive, né? Porque assim, eu consegui perceber a tempo que se eu queria ter algum lugar de respeito naquele espaço ali que eu existia, eu precisava de ferramentas que me trouxessem esse respeito, né? E quais seriam essas ferramentas? Para mim, o conhecimento é uma delas, importantíssimo, né? Aquele que conhece, aquele que domina, ele é respeitado. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu conheço alguma coisa, né? Então, eu acho que quando você se coloca nesse lugar de aprendizado, de conhecimento, de lidar com o estudo, não com a pressão, né? Mas você quer conhecer aquilo ali porque você quer chegar em algum lugar. É o porquê. Você tem que focar no porquê. Porque eu costumo dizer que essa dimensão de aprendizado, né? Ela vai desde o ambiente até o nível de identidade, né? Então, ela vai no ambiente, através do quem você se relaciona, onde você se relaciona, né? A partir desse momento, ela sobe mais um degrauzinho, né? Que é o como você se relaciona. Depois, ela sobe mais um degrauzinho, que é sobre o porquê você se relaciona. E isso tudo a gente está falando, né, do processo de aprendizagem, mas a gente pode estar falando da vida também, né? Então, você como adulto, você como indivíduo, você só toma uma decisão se você entender que é importante aquela decisão para você, né? Eu cheguei num ponto de tanta dificuldade, né, de lidar comigo mesma, com os meus anseios, que eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa ou eu vou estourar, entendeu? Minha cabeça vai estourar, porque eu realmente não sabia para onde eu ia. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou estudar. Eu vou estudar, porque assim, mal não vai fazer, né? Foi uma decisão sábia, uma sábia Eu decisão. falei, eu vou estudar, porque mal não vai fazer, e pelo Agora, menos. Sara, eu queria aproveitar para que você falasse um pouquinho, você estava falando de ferramentas, né, de modelos de alternativa, desse compromisso que a gente tem, da responsabilidade que você também citou. Falasse para a gente um pouquinho sobre o grupo técnico das mulheres farmacêuticas. Com certeza. Eu só posso fazer um adendo antes, para depois cortar e botar lá no. Eu queria pedir para ajustar aquela parte que eu estou falando do cordão, que eu esqueci de falar da parte principal, né? Que é o meu povo de origem. Eu acho que eu preciso falar nesse espaço, porque como o IBGE, ele por muitos anos disse que o nosso povo estava extinto, eu estou aqui para dizer que não está extinto. Eu existo e muitos de nós existimos também, tá? Nós somos povos puris, né? Eram povos daqui da região sudeste, principalmente, eram povos que eram muito tranquilões, né? Vamos colocar assim, no grupo dos indígenas, não era uma galera tanto de guerra, assim, não curtia muito, era mais nômade, a gente transitava mais, e aí hoje eu trabalho viajando, né? Olha a ancestralidade. Mas a gente era mais nômade, e assim, como a gente tinha uma inimizade com os Krenak, né? Inclusive, recentemente, eu vou contar essa fofoca mais para frente, mas nosso povo foi muito atacado, muito dizimado, tanto pelos Krenak, pelos botocudos, como também pelos colonizadores, né? Então, por muito tempo, os puris, eles meio que sumiram. E aí, como é que eu descobri que eu era puri? Existiu uma nulidade na minha história, né? Eu sabia que eu tinha ascendência indígena, mas não sabia que lugar era. Eu só sabia o nome do rio, que era o Rio Manhuaçu, e só sabia que existe uma prática dentro da minha família, desde sempre, né, que chegou até a mim, que era de apresentar a criança que nasce, a mulher nascente, a da Cora, que é a lua, né? Então, eu, quando chego no mundo, eu sou consagrada à lua. Eu, antes de falar com seres humanos, eu conversei com a lua, né? Eu fui apresentada à lua pela minha avó. E aí, eu só sabia disso, né? Minha avó sempre contou que a avó dela, né, e a mãe dela caíram no rio e foram salvas pelas lavadeiras, pegas no laço do outro lado do rio, ficaram tempo presas, né, em fazendas, até que elas amansaram, né, porque elas eram selvagens, né, até que elas amansaram e aí conseguiram viver ali na fazenda, casaram com o espanhol e aí descendeu a minha família. E, enfim, eu sou uma mulher puri, né, me descobri uma mulher puri,
tive a alegria, né, de conhecer vários parentes, porque um indígena trata o outro dessa forma, a gente se chama de parente, independente da etnia que é, né? E aí eu conheci uns parentes na Conferência Nacional de Saúde, que foi lá em Brasília, eu fui lá representando o meu trabalho, e aí deu um problema na minha inscrição e eu fiquei no meio dos indígenas, né, das pessoas indígenas, é isso que eu quero deixar aqui. Muito bacana, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Sara, sobre o grupo técnico das mulheres farmacêuticas do CRF, que são ferramentas como essa que ajudam a despertar essa parte que a pessoa parece que ela está sozinha, mas não. Existem pessoas que podem auxiliar e reforçar os talentos, a força que nós temos, né? Então, fala um pouquinho para a gente desse grupo. Falo sim. Bem, o grupo de mulheres farmacêuticas do CRF, né, foi uma construção coletiva de mulheres, mas lideradas pela atual presidente do CRF, que é a doutora Luzimar Walter, né, e pela conselheira federal, a doutora Thalita. Né. Esse grupo ele foi fundado principalmente depois que teve uma sequência de feminicídios no estado, né, e aí a gente pensou que tanto as questões ligadas ao trabalho da mulher farmacêutica, né, e que chegavam ao ponto do feminicídio, precisavam de atenção, né, porque elas eram farmacêuticas, né? Então, qual é o padrão, né? O que isso está mostrando para a gente? Pode ser que não mostre nada, pode ser que mostre tudo. E aí a gente resolveu, né, que haveria necessidade do CRF discutir essas e outras questões. E aí, nessa pegada, não foi só o grupo técnico das mulheres, também foi o grupo técnico LGBTQIAP+, que foi fundado no CRF, muito provavelmente aí nos próximos momentos vai ter também para valorização da população afro-indígena, população preta, população negra, né? Então, assim, eu acho que isso já é a instituição reconhecendo uma necessidade. E aí, eu também tive um papel importante nessa construção, né? Através do meu trabalho como fiscal, a gente acaba tendo muito contato com mulheres que estão na rua, e a gente acaba percebendo situações de violência, ou podendo ser uma pessoa que percebe essas situações, e quando a pessoa se sente à vontade também, né? A gente tem que deixar a pessoa à vontade, a gente conversa, a gente troca, e eu acho que esse espaço do grupo técnico das mulheres, ele é muito importante porque ali não tem só mulheres farmacêuticas, né? Tem mulheres que podem atender demandas das mulheres farmacêuticas. Então, a gente tem juíza, né, que está junto com a gente no grupo técnico, que trabalha com a pauta de direito da mulher, né? A gente tem outros profissionais de saúde, enfim, a gente tem um grupo diverso de apoiadoras, né? E de mulheres farmacêuticas que discutem as questões ligadas aos problemas que as mulheres farmacêuticas enfrentam nas suas atividades e nas suas rotinas de trabalho. E aí tem vários, né, Ali e Carmen? Tem desde o assédio do cliente até o assédio do gerente, do patrão, né? É muito mais comum você ver a mulher farmacêutica ser assediada do que o homem, né? Existe assédio, claro, com profissional farmacêutico masculino, não estou dizendo isso, mas é mais frequentemente identificado em mulheres, né? Quando a gente percebe, quando chega ao nível de percepção, né? A gente repara que tem um perfil específico, que são mulheres. Então, esse grupo ele vem nessa lógica de fomentar essas discussões, de trazer para o debate, né? E de pensar soluções. O que o Conselho pode fazer para estar atento às questões ligadas, né, às demandas das mulheres farmacêuticas. Eu acho que esse grupo ele fala desse lugar. A gente já conseguiu fazer uma primeira grande reunião, que foi na fundação do GT, foi ano passado. Agora a gente fez as palestras no Rio Farma, que teve um espaço lá para o GT, para as palestras ligadas ao Dia da Mulher, e agora a gente fez o 8 de março, né, que é uma data muito emblemática, né? E aí a gente fez também uma atividade e agora a gente vai organizar aí as próximas agendas. Eu acho que é importante aí para os colegas farmacêuticos que estão escutando utilizar o espaço do Digi10 e das redes sociais do Conselho Regional de Farmácia, né, para encaminhar assim demandas, para encaminhar de certa forma dúvidas,
né, críticas, elogios, sugestões, se tiverem interesse em participar dos grupos técnicos ou se acharem relevante, né, a criação de algum grupo técnico específico, eu acho que isso tem que ser comunicado, isso tem que chegar, sim, à diretoria do regional, tá? E aí um caminho para isso é sempre os canais oficiais, né, diretoria@crf-rj.org.br, os telefones, né? Então, a ouvidoria também é um espaço para isso, tá? E eu acho que as mulheres farmacêuticas, elas precisam se organizar. Por que que a gente criou esse GT de mulheres farmacêuticas? Porque nós somos a maioria da profissão. Só por isso. Então, a gente está meio que caminhando para o final. E assim, para fechar, para deixar aqui registrado no nosso Meninas na Roda, né, que é importantíssimo esse registro, eu acho. Você hoje é presidenta do Fórum Rio de Janeiro, né? Então, eu queria que você brevemente nos explicasse o que é esse Fórum do Rio de Janeiro, né, para que todas e todos pudéssemos entender a força da mobilização e da participação social e do engajamento dos profissionais de saúde, engajamento setorial. Incrível, Carmen. Obrigada pela pergunta. O Fórum RJ, né, como a gente chama, ele hoje é chamado de Fórum RJ, mas lá atrás ele era conhecido carinhosamente por todos nós como Conselhinho, né? O Conselhinho, ele era um espaço que juntava já todos os conselhos regionais, né, de todas as profissões regulamentadas do estado do Rio de Janeiro, né? Então, nesse espaço a gente coloca o médico, o dentista, o farmacêutico, o químico, o biólogo, o biomédico, o arquiteto, o engenheiro, o relações públicas, o contador, o administrador, a gente bota todos esses profissionais para conversar, né? E aí, na verdade, não sou eu a presidenta, eu estou ocupando a cadeira, né? Mas a cadeira é do Conselho Regional de Farmácia, né? Então, ele é como se fosse uma espécie de associação de conselhos, né? Vamos colocar assim. Não no termo estrito da palavra associação, né? Porque não tem nenhuma forma de pagamento, nada disso, mas ele é uma espécie de associação. Os conselhos profissionais de todas as categorias profissionais, né, se organizaram e criaram ali um espaço de diálogo, porque a gente começou a perceber que existiam pontos de interseção, né, em vários conselhos, várias questões que eram problemáticas para a farmácia, era problemática para, sei lá, enfermagem, para outros espaços. E aí ali a gente conversa sobre tudo que é um lugar comum a esses conselhos profissionais, independente da categoria profissional que é. Então, hoje, o Conselho Regional de Farmácia, ele é a cadeira da presidência desse fórum, né? Eu estou já me afastando, eu participei desde o início dessa construção, né? Eu acho que eu já consegui contribuir bastante com esse espaço. A gente teve que regularizar ele durante a pandemia, porque os conselhos profissionais viveram um ataque no último governo, né? Com uma PEC que propunha a extinção das profissões regulamentadas, e os conselhos precisaram se reorganizar, né, se organizar. E a gente se organizou aqui no estado, aqui no território e na região, eu digo território porque não só no estado do Rio de Janeiro, mas tem conselhos que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, Rio de Janeiro e Minas, enfim. Então, a gente organizou esses conselhos que tinham, né, jurisprudência aqui no Rio de Janeiro, de alguma forma, ainda que com outros estados também, e a gente fundou o fórum aqui no Rio. Esse fórum, ele dialoga como conselhinho, né, com o conselhão lá de Brasília, né, que também tem uma estrutura organizada lá, onde os conselhos conversam lá também, né, e falam sobre essas pautas que são temas em comum aí dos conselhos, salário abaixo, né, do piso da categoria em concurso público, essa questão ligada à extinção dos conselhos, a gente conseguiu arquivar, foi uma luta, mas a gente conseguiu, graças a Deus estamos aí. E, assim, vários outros temas. A gente teve uma experiência bem maneira, que se vocês deixarem um conta aqui pro pessoal, que foi o Movimento Rio pela Vida, né? Que durante a pandemia a gente conseguiu fazer uma parceria, uma espécie de movimento mesmo social,
que a gente juntou os conselhos profissionais, né, o fórum, através do fórum. A gente juntou a Fiocruz, as instituições de ensino, a FRJ, ONGs, né, cooperativas, zeladores de orixá, pastores, padres, enfim, tudo que vocês possam imaginar aí de ator social. E a gente criou um movimento, na época da Covid, de importância da utilização das máscaras, né? E da importância do isolamento social. E aí a gente, na época do lockdown, todo paramentado, né? A gente ia para esses espaços de aglomeração exatamente explicar para as pessoas o que não podia aglomerar, os cuidados que a pessoa tinha que ter para não disseminar o vírus e tal. E aí a gente foi em vários pontos de muita aglomeração, Central do Brasil, Barca, BRT, enfim. A gente rodou aí bastante lugar, Metrô Rio. A gente pegou onde mais tinha gente, onde todo mundo estava indo para o lado contrário, que não queria gente. A gente estava indo para onde tinha gente, porque a gente precisava tirar as pessoas dali. E aí, dentro desse movimento, a gente fez várias outras coisas, teve parceria com costureira, a gente conseguiu desenvolver lá com o pessoal da UFRJ uma máscara comunitária que tinha um efeito, né, muito próximo da PFF2, que era mais acessível. Conseguimos muitas doações, né, então a gente conseguiu fazer distribuição de máscaras. Enfim, a gente fez um trabalho muito presencial, né, no meio da pandemia, em relação a essas questões. Foi um trabalho tão incrível que no ano seguinte, né, quando tudo reabriu, a gente teve a oportunidade de ganhar a medalha Jorge Carelli, né, de Direitos Humanos, que é um prêmio entregue pela ENSP, pela Escola Nacional de Saúde Pública, que foi uma instituição que eu amo de paixão, que eu fiz o mestrado lá com a professora Vera e com o professor Rondinelli, dois queridos, né? E a gente conseguiu receber um prêmio pelo Rio Pela Vida, né? E quem foi lá receber a plaquinha do prêmio fui eu, porque porque junto com o Valclé e com uma outra galera muito boa, Jurema Werneck, Paia Dailton, enfim, não tem como citar todo mundo, que é muita gente, né? E aí citar todo mundo, é melhor nem citar ninguém, né? Para não dar ruim. Mas o Valclé eu sou obrigada a citar, né? O Valclé, que é da Fiocruz, que hoje está lá no Ministério com a Anísia, é um cara muito ativo e que sabe fazer política pública, sabe? Então, a gente foi lá, recebeu o prêmio, foi uma honra muito grande, e eu me senti muito orgulhosa também nesse momento, como farmacêutica, como mãe de santo, como Sara. E aí eu acho que, de maneira final, assim, para fechar o que eu quero falar hoje, para a galera do Respeito ERJ, a importância da gente ter coragem e chegar a ocupar o lugar, né? Porque, assim, durante o percurso, dá muita vontade de desistir, muitas vezes, né? E aí, quando a Carmen fala, alguma coisa te manteve, né? Te livrou dessa morte prematura. E quando eu falo que é o propósito, eu acho que é um pouco disso, né? Talvez o fato de eu ter me livrado da morte prematura esteja relacionado a esse propósito do aqui hoje, né? Que é poder falar para muita gente a importância de você não desistir no meio do caminho, né? Quero te agradecer a professora Alessandra, né? E espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado. Pessoal, até o próximo Meninas na Roda. O projeto Respeito é Bom, eu gosto. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.